Ei pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Rafa Soto e estou trabalhando com vocês a língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos ver os recursos coesivos. Sabe aquelas palavrinhas para deixar o seu texto coeso e coerente? Não? Então fique aqui comigo até o final da aula. Eu tenho certeza de que você vai gostar e que vai te ajudar muito. Mas antes disso, Enem Power para vocês. Roda a vinheta! Muito bem, pessoal. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho os recursos coesivos. O que são esses recursos e para que servem? Os recursos coesivos são aquelas palavras que deixam o seu texto ligado entre si. Os parágrafos, as ideias. Esses recursos estão dentro da gramática, dentro das classes gramaticais. Às vezes, nós pensamos que não precisamos estudar a gramática para a prova do Enem. Uma vez que nos últimos anos, a prova do Enem, ela não tem cobrado questões de gramática em si. Porém, o conhecimento da gramática, ele é cobrado na avaliação de redação. E para que a sua redação consiga atingir uma nota alta, você precisa saber esses recursos coesivos. Afinal, esses recursos coesivos, eles servem para quê? Para ligar e para articular o seu texto. Além de ligar e articular o seu texto, eles proporcionam coesão e coerência. O que é a coesão? A coesão é o encadeamento de ideias. É quando a sua ideia se conecta à ideia do parágrafo anterior, por exemplo. E o que é a coerência? É o fato de você ter uma linearidade no seu pensamento e nos seus argumentos. Por meio dos recursos coesivos, você com certeza vai conseguir atingir uma boa nota nesses dois quesitos que nós estamos conversando hoje. Os recursos coesivos, eles fazem parte de algumas classes de palavras. Essas classes dentro da gramática são chamadas de classes relacionais. Eu até coloquei aqui. Dentro das classes relacionais, nós vamos ter duas classes muito importantes, que são as conjunções e as preposições. Detalhadamente, nós vamos falar um pouquinho adiante dessas duas classes, das conjunções e das preposições. Hoje, nesta aula, nós vamos falar de forma geral. Além das conjunções e das preposições, como recursos coesivos, nós também vamos utilizar os advérbios e adjuntos adverbiais para deixar o seu texto coeso e coerente e totalmente alinhado às suas ideias. Eu queria deixar bem claro aqui para vocês o seguinte: esse estudo da gramática é extremamente importante, principalmente para você desenvolver bem o seu texto. Eu vou dizer isso sempre em diversas aulas. Para nós darmos sequência a essa nossa aula de hoje, nós vamos para a nossa telinha, porque nós vamos ver então os recursos coesivos aplicados nas redações nota 1000 dos anos de 2018 e 2019. Porque dessa forma eu tenho certeza de que você vai conseguir visualizar melhor a utilização desses recursos na prova de redação. Então vamos à telinha. Olha só. Recursos coesivos. Conectivos que indicam introdução e relevância. Daí eu coloquei alguns conectivos para você ter uma ideia. Primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, acima de tudo, para começar, sobretudo, principalmente, primordialmente. E eu peguei um exemplo de uma redação nota 1000. Veja bem. Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Consoante a teoria do hábitos elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Esse trecho é da redação de Vanessa Tude, a redação de 2018, cujo tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Um tema muito difícil,
mas que essa aluna teve aí essa felicidade de tirar nota 1000. E percebam que ela está começando a sua redação com esse conectivo, primeiramente. Conectivos que indicam sequência, continuidade e adição. Eu coloquei aí para vocês os seguintes exemplos. Logo depois, logo após, na sequência, assim como também, ademais, mas também e ao encontro de. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para este conectivo, ao encontro de. Volta aqui para mim. Nós sabemos que na língua portuguesa existem palavras que se modificam um pouquinho, muda totalmente o seu sentido. É o que vai acontecer com este conectivo, ao encontro de, porque ele vai ter um outro conectivo muito parecido, de encontro a. Exemplo, vocês vão perceber que esta minha aula de hoje, ela vai ao encontro da aula da Tati sobre a 4ª competência da prova de redação, que vai falar justamente sobre esses recursos coesivos também. E qual que é a diferença do de encontro? O de encontro são forças contrárias. Eu preparei um exemplo para vocês. Vamos voltar à telinha aqui, ó. Vejam a diferença de ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de vai dar aí, ó, a ideia de concordância, adição e continuidade. Vamos ver os exemplos. As minhas ideias vão ao encontro das suas. E essas atitudes vão ao encontro das necessidades públicas. Então, quando eu falo que vão ao encontro, quer dizer que vão encontrar. Já a construção de encontro dá a ideia contrária, de oposição. Exemplo, no acidente, a moto foi de encontro ao carro, mas ninguém se machucou. Quer dizer, são forças contrárias. E veja que o mesmo termo pode mudar totalmente o sentido. Olha o próximo exemplo. Essas atitudes vão de encontro às necessidades públicas. Neste primeiro exemplo, quer dizer que as atitudes, elas vão sanar as necessidades. Neste segundo exemplo, quer dizer que as atitudes são péssimas para as necessidades. Não vão sanar essas necessidades. Percebam que essa mudança é extremamente perigosa no seu texto. Se vocês tiverem uma ideia e termina essa ideia e quer dar início a um outro parágrafo com o mesmo sentido, você pode começar o parágrafo dizendo ao encontro do que foi dito, certo? Ou seja, o seu próximo parágrafo todo vai continuar a ideia do parágrafo anterior. Porém, se você quiser incluir ali um argumento de oposição, você pode utilizar o termo de encontro ao que foi exposto, e aí você vai colocar um argumento oposto. Então precisamos tomar muito cuidado. Quero deixar uma dica aqui. Esse conectivo ao encontro e de encontro, ele não é muito utilizado. Então fica a dica para você, se você quiser utilizar, é muito bacana. Continuando então aos conectivos que dão ideia de sequência e continuidade. O exemplo que eu busquei, ademais, utilizou um outro conectivo. Outro fator preponderante é que, apesar da modernização do universo cinematográfico, o qual atualmente possui filmes em 3D, as salas de cinema bastante equipadas, muitos brasileiros não conseguem arcar, por exemplo, com o custo do ingresso. Essa redação é de Nayara Alves, redação do Enem de 2019, cujo tema foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil, que ela também teve aí a felicidade de tirar nota 1000 nessa redação. Seguindo, conectivos que indicam tempo. Quando, enquanto, durante, todas as vezes, às vezes, ao tempo que, no momento em que, agora, hoje. E daí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para este conectivo, às vezes. Volta aqui para mim.
Se você quiser utilizar esse conectivo no sentido de vez em quando, você precisa colocar a crase. Tomem muito cuidado. Todas as vezes que você for determinar este tempo, você precisa colocar a crase e aí você vai escrever às vezes, certo? Fica a dica. Vamos voltar aqui para a telinha para ver como que foi utilizado. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração do autoritarismo no continente americano. Esse trecho é de Eduarda Duarte, do ano de 2019 também. Seguindo, nós vamos ter então os conectivos que dão a ideia de resumo, recapitulação e conclusão. Quais são esses conectivos? Geralmente, esses conectivos são utilizados na conclusão. Geralmente, não obrigatoriamente, tá? Guardem isso. Por isso, assim, assim sendo, então, logo, enfim, portanto, em conclusão, em síntese e em resumo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para este conectivo que eu estou marcando. Por isso, vejam que eu até deixei um espaço maior. E aí eu quero que você volte aqui para mim para eu falar assim, ó, olhando nos seus olhos, tá? Muito cuidado, porque às vezes nós temos a mania de escrever do jeito que nós falamos. E aí nós emendamos. Quantas vezes nós escrevemos tudo junto? Por isso. Porque na fala nós emendamos as palavras. E aí aqui eu quero deixar uma dica de ouro para você. Policie-se todos os dias, se você quiser tirar uma nota boa na redação. Ah, Rafa, mas eu vou ter que me policiar, inclusive nas minhas mensagens de WhatsApp? Sim. Se você quiser ter uma boa nota de redação e quiser ter poucos erros de gramática, você vai ter que se policiar. Por que eu estou dizendo isso? Se você conseguir escrever corretamente no seu dia a dia, que você está num ambiente totalmente descontraído, você vai ter mais facilidade de escrever corretamente no dia da prova. Que você está num ambiente, você vai estar num ambiente de tensão, de angústia muitas vezes, não é verdade? Então fica essa dica. Por isso até que eu deixei aquele espaço. Vamos voltar para a telinha lá, ó. Por isso, eu deixei até um espação lá para você perceber que é bem separado. Tá legal? Vamos ver o exemplo. Portanto, cabe aos estados, por meio de leis e de investimentos, com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet. Esse trecho é de Lívia Taumaturgo, da prova de 2018, falando lá sobre a manipulação e o controle dos dados pela internet. Então, olha só, minha gente. Concluindo e resumindo toda essa aula de hoje, os recursos conectivos, eles servem para quê? São fundamentais para manter a coerência e a coesão de um texto. Mantêm sequenciamento de ideias e expressam continuidade, oposição, finalidade, causa, conclusão, dentre outros sentidos. Volta aqui para mim. Olha só, se você continuar seguindo as nossas aulas, você vai perceber que as nossas aulas elas são coesas. Uma aula ela vai se encadear à outra. E eu vou ter uma aula daqui a pouco sobre esses dois elementos, essas duas classes aqui, ó, as conjunções e as preposições. Vou falar detalhadamente e gostaria de deixar bem claro que todo o material dessa minha aula de hoje já está disponível e você pode baixar esse material. Assim como a professora Tati também deixou disponível na aula dela sobre a quarta competência da prova de avaliação, da prova de redação, certo? Quero deixar claro que todos esses componentes estão de fácil acesso e de fácil entendimento para você. Fica a dica, baixe e estude. Além da matéria toda da aula, vocês vão ter 3 exercícios falando sobre essas conjunções, sobre esses termos conectivos. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Eu gostei muito de partilhar tudo isso com você.
Espero que te ajude no dia da prova de redação. Se você gostou, por favor, dê o seu like, acione o sininho, inscreva-se no nosso canal para você seguir aprendendo e adicionando os seus conhecimentos conosco. Muito obrigado, um fraterno e virtual abraço a todos.